Atos capítulo 2, do verso 36 ao verso 38. A palavra de Deus diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e nós te pedimos agora que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Venha ministrar, meu Deus, as verdades da tua palavra, verdades que libertam, que transformam as nossas vidas. E o que queremos é ouvir a tua voz, não a doutrina de homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra de Deus, que ela nos seja ministrada. E eu entrego a minha vida em tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e a unção do teu Santo Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós estamos diante aqui do finalzinho do sermão de Pedro, da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Isto está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Você vê então os acontecimentos desse dia. E nesse momento o apóstolo Pedro tomou a palavra, fez uma pregação, fez um sermão e trouxe a verdade a todos aqueles que estavam ouvindo. A Bíblia diz que muita gente se converteu naquele dia, se rendeu ao Senhor. E o interessante é que nós vimos aqui o sermão de Pedro, que não foi certamente uma exibição de oratória, porque Pedro não era um homem letrado, não era um homem culto, era um simples pescador, um homem simples que trouxe a verdade, que ele viveu, que ele creu, que ele presenciou e compartilhou essa verdade. Então não foi um discurso maravilhoso, eloquente, mas foi a palavra de Deus, de forma simples, clara, mas séria, objetiva, revelando a verdade àquele povo. E o resultado da pregação de Pedro foi a conversão de 3.000 pessoas. O resultado da pregação de Pedro foi o que diz aqui um dos versículos que nós lemos, né, o versículo 37, ouvindo eles estas coisas, ou seja, tudo aquilo que Pedro havia dito, compungiu-se-lhes o coração. O resultado da pregação foi a compulsão no coração daqueles que ouviram a palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de compungir o coração daquele que abre o coração para recebê-la. E toda vez que alguém faz isso, seu coração é apertado pela palavra de Deus. A compulsão do coração é como um aperto no coração, promovido pelo Espírito Santo, que diz a Bíblia, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é feito através da pregação da palavra. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. E quando isso acontece, o resultado é exatamente o mesmo. Corações compungidos se rendem à verdade da palavra de Deus, se rendem ao Senhor. Mas, como disse aqui, para que isto aconteça, eu, você, todos nós, temos que abrir o nosso coração. Porque o nosso coração não é arrombado pela palavra de Deus. A própria Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20 que Jesus está à porta batendo. Diz a Bíblia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então é necessário que essa abertura seja voluntária, a abertura do coração. Porque eu mostro a você, capítulo 5 de Atos, no versículo 33, veja aqui o contraste do que aconteceu. Capítulo 5, verso 33.
Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. No capítulo 2, uma multidão ouviu Pedro, abriu o coração, teve o coração apertado e quis se render e se entregar a Cristo. No capítulo 5, mesmo Pedro faz um discurso e as pessoas o odiaram e queriam matá-lo após o discurso. É o mesmo Pedro, é a mesma palavra. As pessoas é que reagiram de maneira diferente àquilo que foi falado. E a Bíblia diz que a verdadeira fé, ela é do coração, ou seja, ela é interior. Não é algo que a gente mostra simplesmente, mas é algo que está dentro de nós. E esta é a verdadeira fé que leva à salvação, que leva à transformação de vida. Aquela que é produzida pela palavra de Deus, que gerada pelo Espírito Santo nos convence de que somos pecadores, de que há um juízo e de que nós precisamos de Deus para passar por esse juízo. E esta é a fé salvadora, aquela que salva, aquela que transforma vidas, e por isso, naquele discurso de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. A fé que nós pregamos é interior e do coração. Não é manifesta simplesmente em cerimônias, em cerimonial completamente inútil. E eu dou alguns exemplos a você que a Bíblia já nos alerta. Em Isaías, no capítulo 1, logo no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, Isaías fala sobre isso. A partir do verso 11, ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto, ou seja, cansado, dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Isaías que estas cerimônias, embora todas elas tenham sido introduzidas por Deus, quando elas são praticadas mecanicamente, elas não têm valor algum. Quando elas são feitas simplesmente para cumprir um ritual, simplesmente para bater um ponto, não é simplesmente para que eu fique bem com a minha consciência, elas não têm valor nenhum diante de Deus. Então, o que nós queremos falar essa manhã é da fé do coração, não daquela que simplesmente quer se manifestar através de cerimônias que se revelam inúteis, como diz o próprio Senhor aqui através de Isaías. Estou cansado de sofrer com estas cerimônias. E ele ainda pergunta: quem disse para vocês que a única coisa que eu espero é que vocês venham pisar nos meus átrios, ou seja, comparecer? Deus, comparecia ao culto. Deus, estou aqui. Olha, já cumpri o meu ritual da semana. Deus pergunta: quem disse que a única coisa que eu quero de vocês é isto? A verdade, a Bíblia diz o que Deus quer de nós. A palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus espera. Eu posso estar na igreja com o coração longe de Deus. Eu posso participar de um monte de cerimônias na igreja, mas o coração estar longe de Deus. Então a fé que importa é a fé do coração. Também diz o profeta Jeremias, eu quero ler contigo o capítulo 7, no versículo 4, Jeremias diz: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias aqui aborda outro ponto importante, que são as repetições inúteis. Como que a gente repetisse uma ladainha, como se nós repetíssemos palavras, achando que estas palavras vão nos trazer algum benefício. E Jeremias falava isto porque aquele povo, já naquela época, tinha esta mania, né? Templo do Senhor, invocando palavras, repetindo palavras, como se isto fosse uma expressão de fé. E na verdade não é.
A expressão de fé é aquela que nasce no nosso coração e aí sim sai da nossa boca em louvor ao nosso Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a necessidade de mudança, como aconteceu lá em Atos. A Bíblia diz que eles disseram a Pedro, depois de ter o coração compungido: que faremos, irmãos? Algo tem que ser feito depois de ouvir algo que transforma a minha vida. A minha vida não pode ser mais a mesma, alguma coisa precisa ser feita. E eles perguntam a Pedro: bom, meu coração está apertado com essa palavra, e agora o que eu faço? O que eu preciso fazer? Certamente não é repetindo palavras, certamente não é participando de cerimônias sem o meu coração que isto vai gerar fé. E muito menos também, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, que eu quero ler contigo, os 5 primeiros versículos da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala também de algo muito sério. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, são os dias que estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, são os dias que estamos vivendo, pois, a causa dos tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí ele termina no verso 5, dizendo algo: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O que impressiona no texto de Paulo é que ele faz aqui uma relação enorme de defeitos do ser humano, mas diz que estes seres humanos, cheios desses defeitos, tinham a forma de piedade, tinham a cara de bonzinhos, cara de crente, carregam a Bíblia para lá e para cá, não é? Mas, entretanto, negam o poder de Deus, porque ele não se manifesta na vida dessas pessoas. Pelo contrário, o que se manifesta são todos esses adjetivos colocados aqui no texto sagrado. Então, essa falsa piedade também não é prova de fé, também não manifesta fé alguma, muito pelo contrário, só manifesta quem verdadeiramente somos. Então, a nossa fé é do coração. Não é de cerimônias, não é de repetições e também não é de falsa piedade, de falsa aparência. Se a fé não se manifestar no coração, pela compulsão do coração, o resultado será mau, porque levará muitos a viverem na hipocrisia, que é parecer uma coisa, mas ser outra na realidade. Então, a verdadeira conversão é aquela que vem da compulsão do coração pela palavra de Deus, que é ministrada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz a obra, não é a eloquência do pregador, como nós vimos. Pedro não tinha nenhuma eloquência, mas era o poder do Espírito Santo para tocar em cada coração e transformar e apertar aquele coração para produzir mudança. E a verdade da compulsão, ela produz coisas essenciais na vida daquele que vai ser salvo. A primeira delas, eu digo a você, está em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 24. Quando há uma verdadeira compulsão do coração gerada pela palavra, pela verdade da palavra, isto aqui acontece. Romanos 3, do verso 10 ao 24 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Resumindo, a Bíblia diz que todos são pecadores. E o que a compulsão do coração provocada pelo Espírito Santo através da pregação da palavra gera em nós é essa consciência do pecado. Todos que ouviram a pregação de Pedro naquele dia eram judeus, ou seja, eram religiosos, já tinham religião. Mas mesmo assim ficaram atônitos ao ouvir aquilo e perguntaram: o que nós faremos a partir de agora? Porque viram que a religião não salva. Viram que era preciso entender que eram pecadores. E o que a compulsão do coração traz é a certeza de que eu sou pecador. Eu paro de querer me auto-justificar. Como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu paro de dizer que sou bom, ou que não sou tão ruim quanto outras pessoas que eu conheço, quanto vizinhos, quanto parentes. E eu começo a me comparar com Deus e não com os outros. E aí eu percebo que eu sou pecador. Isto é o convencimento do pecado. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence disto. Convence que eu sou pecador, que eu não tenho justiça em mim mesmo, que as minhas obras não são suficientes para me justificar diante de Deus, para me tornar bom aos seus olhos. E eu então percebo que pecador, estou perdido e irremediavelmente afastado de Deus, e aí a mensagem da salvação me traz para perto de Deus. Mas primeiro, ela me convence de que eu sou pecador, ela me dá consciência de pecado, a convicção de que são para mim as palavras de Deus, de que a culpa é minha, quando eu ouço a palavra com o coração aberto e me deixo tocar pelo Espírito Santo. Eu não digo, essa palavra era para aquela pessoa, se aquela pessoa estivesse aqui. Não, eu percebo, é para mim essa palavra. E foi por isso que houve salvação de 3.000 pessoas religiosas naquele dia. Porque o coração foi compungido e perceberam que o fato de serem religiosos, de participarem de cerimônias, de terem rituais, não era suficiente para salvá-los, mas sim a convicção do pecado e o arrependimento, como foi sugerido por Pedro logo depois. A convicção de que a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. O apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Quando o coração é compungido, eu percebo o amor de Deus por mim. Apesar de eu ser pecador, eu percebo que Ele me ama e me oferece uma saída
A isso chamamos salvação. Só é salvo quem está perdido e quem se enxerga como perdido. Enquanto eu não me enxergo como perdido, eu não posso ser salvo. Mas quando eu olho para mim mesmo e vejo e percebo a própria hipocrisia, eu percebo que careço de Deus, como diz a Bíblia. Todos pecaram e carecem, são carentes da glória de Deus. Eu percebo a necessidade de que Deus seja misericordioso para comigo, e aí percebo a sua bondade, e como diz o verso 4, eu percebo que a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. Não é o medo do inferno, mas é a manifestação do seu amor. É a manifestação do amor de Deus, apesar de eu ser quem eu sou, que me leva ao constrangimento, que depois me leva ao arrependimento. Assim acontece a salvação genuína e verdadeira, que foi esta que nós vimos nesse episódio em que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Mas um coração duro, fechado, nunca vai chegar a esse ponto. Veja o que diz o verso 5 logo depois. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. No verso 4, Deus, e na sua bondade, me conduz ao arrependimento. Mas o coração duro não quer saber da bondade de Deus, se acha independente, se acha bom, se acha santo, se acha justo, e na dureza do seu coração acumula ira para o dia da ira, como diz o verso 5 que nós acabamos de ler. Esta compulsão do coração é essencial para a salvação. Eu já disse aqui algumas vezes, eu não acredito em salvação quando não há esse aperto no coração. Ninguém é salvo porque entrou para a igreja. O que estava fazendo? Não estava fazendo nada, resolvi entrar para a igreja. Ninguém é salvo por causa disso. Você é salvo quando é tocado pelo Espírito Santo, que revela a você quem você realmente é, sem máscara, porque Ele te vê como você é, me vê como eu sou, e aí não há como fugir da sua presença. E aí o coração é compungido e uma atitude precisa ser tomada imediatamente, que foi isso que aconteceu. A compulsão, a princípio, ela dói. A salvação promove dor em primeiro lugar. Por quê? Dor do pecado, dor de perceber a minha própria miséria. Enquanto eu me acho justo, enquanto eu me acho bom, enquanto eu me justifico dizendo que não sou tão ruim quanto tantas outras pessoas que existem no mundo, eu estou desprezando aquilo que Deus está me oferecendo, que é a salvação por sua bondade, por sua misericórdia. Então a verdadeira compulsão, ela dói, ela vai doer, porque vai ser um confronto comigo mesmo. Mas ela também é responsável pela limpeza das feridas da nossa alma. Dói, mas limpa. É como uma ferida. Limpar aquela ferida é um processo doloroso, mas o resultado é bom, porque ela não vai piorar. Pelo contrário, ela vai sarar. Então, quando há uma compulsão do coração, há uma conversão genuína, há uma dor inicial, mas depois há um progresso, há uma cura da alma, há uma transformação de vida. Ela é o passo inicial para a nossa salvação. Voltando ao texto lá em Atos, no capítulo 2, eu quero ler contigo o versículo número 38. Em Atos capítulo 2, primeiro no verso anterior, eles se compungiram e perguntaram: que faremos, irmãos? Olha a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando eles perguntam a Pedro o que fazer, a resposta de Pedro é a mais simples de todas: arrependa-se. Você já tem o que é necessário para que o arrependimento seja gerado. Você já está incomodado com o pecado. O coração foi apertado porque ele incomodou você. A palavra de Deus incomoda, irmãos. A revelação da verdade, ela conflita com o erro, com o engano, com a mentira, com as trevas. A palavra é a luz. E a luz, ela incomoda as trevas.
E aí o coração compungido, apertado, é o terreno propício para o arrependimento, porque agora tenho a consciência do erro e do pecado. E aí pergunto, o que eu faço? Porque é preciso fazer alguma coisa. Não dá para ter o coração compungido e sair daqui e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Por isso eles perguntam, o que eu faço, Pedro? O que a gente faz agora? Olha como é que está nosso coração, apertado com essa palavra. Temos que fazer alguma coisa. Não basta a nossa religião, não basta os nossos rituais. Percebemos isso agora. Não somos bons, somos maus. E agora? Aí Pedro diz, agora você se arrepende. Agora simplesmente você se arrepende. Você obedece a Jesus e é batizado. Por isso o batismo requer consciência. Por isso não batizamos crianças, porque crianças não têm do que se arrepender. O batismo é após o arrependimento, é após a consciência do pecado que é tocada, para que haja o arrependimento e a confirmação pelo batismo e a confissão pública da nossa fé em Cristo, que no batismo é simbolizada. Sejam batizados, disse o apóstolo Pedro. Agora, sejam batizados, arrependam-se como o primeiro passo. Arrependa-se daquilo que o Espírito Santo te revelou que você é, pecador. Concorde com Deus a respeito disso. Pare de dar desculpas. Pare de dizer que não é tão mal assim. Pare de se achar bom. Todos somos maus. A natureza humana é caída, é má. Não há nenhum bom, não há nenhum justo, diz a Bíblia. Nós lemos juntos aqui. Todos pecaram e precisam igualmente se arrepender. E uma vez arrependido, batize-se. Há um símbolo no batismo, queridos, que muitas vezes esquecemos. Muitas vezes eu falo na hora do batismo que eu estarei sepultando uma pessoa nas águas. Porque o batismo é um símbolo deste sepultamento. Sepultamento da velha natureza, da velha vida, para sair das águas num símbolo também de ressurreição, para uma nova vida com Cristo. Então, ao serem batizados, Pedro está dizendo, morram com Cristo para a remissão dos seus pecados. Da mesma forma que Jesus morreu por você, você agora decide morrer com Ele, através do batismo. Se identificando com Ele. Jesus instituiu o batismo também por causa desta identificação. Sepultado nas águas e ressurgido das águas para uma vida nova. Mas a velha vida morre nas águas. Aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então Pedro diz, morram agora nas águas do batismo. Arrependam-se e morram com Cristo, como ele diz, para a remissão dos vossos pecados. Não é o batismo que vai remir os pecados, mas é a simbologia dele. É aquilo que eu faço por causa de Cristo. Eu me disponho a morrer junto com Ele, para que o meu pecado já não esteja mais sobre a minha vida e eu tenha a vida eterna como Cristo prometeu para nós. Então, amados, é isso que acontece quando alguém tem um coração compungido e decide confessar Jesus, ser batizado, nascer de novo e viver uma nova vida. E diz mais o apóstolo Pedro, e recebereis o dom do Espírito Santo, o Consolador, diz a Bíblia. Veja que coisa maravilhosa. Um processo doloroso da compulsão do coração, mas logo depois o consolo do Espírito Santo. Assim é a vida da gente. A vida da gente não é um mar de rosas, não é porque eu me batizei ou porque eu sou cristão que nunca vou ter uma tristeza na vida, mas há uma diferença. Eu tenho o Consolador comigo o tempo todo. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai, e Ele vai ser o Consolador de vocês. E vai estar com vocês o tempo todo. Então há dor, mas há consolo. E Pedro diz isso da forma mais simples, curta e breve possível. Se arrependam, se batizem e recebam o consolo do Espírito Santo para a vida toda. Porque agora vocês serão templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo Consolador estará com vocês.
Se você quer ser salvo, você não precisa de cerimônias, você não precisa de repetições, você não precisa de religiosidade, porque eu te mostrei na Bíblia que isto Deus está cansado e que isto não tem valor algum, mas você precisa deixar a palavra de Deus apertar o seu coração, parar de se auto-justificar, parar de dizer que você é bom, que é autossuficiente, que não precisa de Deus, que é orgulhoso, passar a ser humilde e se render a Jesus, o Senhor, o Salvador, e receber o que Ele tem para te dar de graça, pela bondade de Deus. Ele te conduz ao arrependimento, e você se arrepende não porque está com medo do inferno, mas porque foi alvo do amor de Deus, e recebeu esse amor que você sabe que não merece, mas de tal forma isso te constrange que não há outra alternativa a não ser dizer: o que eu faço agora? E a palavra é a mesma: arrependa-se, batize-se, receba o dom do Espírito Santo, tenha consolo, seja templo do Espírito Santo. Ele vai viver com você para a vida toda. Porque, amados, nós vimos aqui na Bíblia que sacrifício, que sangue, que oferta, que Deus recusa quando isto não é fruto de um coração contrito, mas um coração compungido. É algo que a Bíblia diz, Deus não recusa. E eu mostro a você no Salmo número 51, Salmo de Davi, que ele escreve após um pecado que ele cometeu, que marcou a sua vida. No Salmo número 51, no versículo número 17, Davi diz assim, presta atenção: sacrifícios agradáveis a Deus. Olha só, ao contrário do que disse lá Isaías, Deus já está cansado de tudo aquilo. O que Davi diz? O sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. É o teu coração apertado nas mãos de Deus, ansiando por uma palavra, ansiando por uma direção que Deus deu através de Pedro. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus e receba o dom do Espírito Santo. É isso que é necessário. Nenhuma religião vai te dar isso, nenhum ritual vai te dar isso. Isso é você e Deus. É o Espírito Santo atuando e dizendo para você: você não é bom. Pare de se esconder, pare de dizer que você é justo, pare de dizer que você não é tão ruim quanto os outros, porque diante do padrão de Deus, nós estamos muito, muito, muito aquém. Diante da santidade de Deus, nós somos imundos. E só nos resta uma chance: render a vida a Jesus e receber a bondade dele, e que ela nos leve ao arrependimento, e que o arrependimento nos leve ao batismo, e o Espírito Santo esteja conosco para sempre, como prometeu o Senhor. Isso é salvação, isso é conversão. O resto é brincadeira. Conversão é isso. E naquele dia aconteceu, e pode acontecer agora com você. Se você ouviu essa palavra que você ouviu aqui, e enquanto falava o Senhor, o teu coração se apertou, o teu coração se compungiu, não deixe ele endurecer de novo. Abre o teu coração agora e diga sim para Jesus agora. Abre o teu coração para Ele agora. Não deixe ele endurecer novamente. Já que ele foi tocado, se entregue a Cristo nesse momento. Curve a cabeça e vamos orar ao Senhor. Há alguém aqui que foi tocado pelo Espírito Santo e quer render-se a Cristo e publicamente confessá-lo como Senhor? Levante a sua mão aí onde você está. Você que teve o coração tocado por Deus enquanto a palavra era ministrada. Você quer entregar a sua vida para Cristo? Levante a sua mão aonde você se encontra. Eu vou apenas orar junto com você, como fez Pedro. Você já sabe o que fazer. Há alguém que quer fazer isso agora? Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Está nas mãos do Senhor. Pai, eu te agradeço por nós estarmos juntos na tua casa, pela oportunidade da tua palavra ser ministrada, e eu sei que ela cumprirá os teus propósitos, Pai,
Por isso eu entrego essa ministração em tuas mãos. Ela trouxe verdades para a nossa vida, verdades que libertam, e eu creio nisso, Pai. Por isso, descanso no Senhor. E te agradeço por essa manhã de bênçãos na tua casa, por tudo que vai acontecer nesse culto, por tudo que o Senhor preparou para nós. E peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que estão presentes esta manhã. Eu oro juntamente com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.